Vamos ouvir o meu esposo, eu tenho certeza que ele tem um conselho, eu ia chamar ele depois para dar um conselho para os pastores aqui, porque é uma pessoa que eu vou falar para vocês, que as pessoas, quando a pessoa é pastor, já nasce um pastor, depois eu vou falar um pouco sobre isso, e ele tem esse dom, o chamado pastoral é na vida dele, né? Então, ele tinha medo, né? Porque ele sabe a responsabilidade, mas ele vai falar agora um pouquinho que Deus colocou no coração dele para vocês. Eu ia só pedir para ela a oportunidade um pouquinho, que eu queria aproveitar o gancho do pastor ali, né, sobre a nossa vida. E há uns 5 anos, mais ou menos atrás, eu fui visitar uma tia minha. E eu visitava ela todo mês. Né? Meu tio já tinha falecido e ela morava sozinha na casa dela. E todo mês eu ia e ficava lá, conversava com ela, trocava ideia. E ela querendo morrer, né? Sim, porque ela queria morrer e não queria dar trabalho. E eu falava, tia, mas a senhora tem filhos maravilhosos, né? Todo mundo, situação financeira bem, todos filhos amáveis. Ela falava assim, mas eu não quero dar trabalho. Eu quero morrer. Tá bom, tia. Mas aí, numa dessas vezes que eu fui, ela estava sentada no sofá, eu no outro, ela falou assim, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode, tia. Você tem certeza? Você não vai ficar bravo? Pode. É porque a minha família sempre me viram como uma pessoa não muito amável, né? Uma pessoa meio brava, não posso ser. E a minha vida realmente foi assim. Mas foi assim porque minha mãe me largou, tinha 4 anos de idade. Um pai paralítico, um outro irmão paralítico e 2 irmãs. Então, eu tive que aprender sozinho na vida. E como que era aprender sozinho? Era, desculpa a expressão, era no braço, era brigando, era, né? Era um moleque de rua. Então, meus parentes procuravam manter um pouco de distância. Mas a vida seguiu, eles foram para um lado e para o outro, e no fim acabamos se encontrando aqui na região, né? Na região de Campinas, eles moram lá. E aí, nessa vez, estava lá, a tia, falei, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode, tia. Não vai ficar bravo, não. Ela virou para mim assim, nessa época já era pastor, tudo, né? Certinho. Ela falou assim, estou feliz. Por quê, tia? Porque você tinha tudo para dar errado. Você tinha tudo para dar errado. E quando eu vejo você, a pessoa que você é hoje, eu fico feliz. Verdade. Então, ela teve a coragem de falar o que ela pensava e o que o coração dela estava sentindo. E ela era evangélica, né? Também. Os filhos eram todos católicos, são até hoje. Mas ela ia na igreja evangélica. E o coração dela era tão fiel com Deus que ela morava numa rua e a filha dela na rua de trás. A filha dela estava lá com ela, ajeitou ela, deu banho, ela tomou banho e tal. Falou, mãe, eu vou em casa e volto. Aí ela falou para a filha dela, não precisa voltar, eu estou bem. Eu falei, não, mãe, eu só vou lá, volto e já preparo a janta para a senhora. A filha também era separada do marido, então, mas morava numa casa próxima ali. Aí, dali a pouco, a menina chega na casa dela, o telefone toca. Você não viu a mãe? As irmãs dela ligando. Porque nós estamos ligando e ela não está atendendo. Não, mas eu acabei de sair, faz 5 minutos. Estou voltando lá. Chegou lá, a mãe estava morta, deitadinha no sofá, do jeito que ela deixou. Então Deus ouviu o coração dela
os pedidos. Verdade. E viu que ela tinha e merecia uma morte tranquila e em paz. Então, Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Amém. Conselho com pastores. É uma tarefa árdua, pesada, Verdade. mas que bom que Deus tocou no coração de vocês para dar esse passo, mais um passo à frente, né? Porque só falar da palavra de Deus é bom, mas quando você se torna pastor, o peso é maior, porque não é mais só sua vida, você agora passa a ser responsável por outras. Verdade. Tudo aquilo que você disser e influenciar o outro, se for de maneira errada, o peso cai para nós pastores. E Deus está lá. Está ali, ó, só anotando, igual os guardinhas de trânsito. Está errando, Os amarelinhos. amarelinho. Né? Mas vocês vão enfrentar muitas dificuldades. Verdade. Muitas. Mas também muitas coisas boas. Muitas, muitas. Deus vai colocar. Eu brincava com a minha esposa, na época que nós tínhamos a igreja, que Deus não mandava nenhum filezinho. Nenhum filezinho. Só. E quando estava prontinho, limpava lá a ovelhinha, deixava ela tinindo, chegavam abençoados, desculpa a palavra. Chegava aqui, aí chegavam, vou para a minha igreja é maior, tem mais estrutura para você crescer. É bem assim. Aí a pessoa, então pastor, fulano é meu amigo desde a infância, e agora ele me convidou lá, vamos dar oportunidade para eu crescer. Vai com Deus, meu irmão. Vai lá. Se Deus tocou no seu coração, vai lá. Mas não foram uma nem duas, foram muitos desses casos. Quando mandavam um que era mais ou menos, também ia embora. Ou mudava, ou arrumava serviço É. em outro lugar, né? E na época nós tínhamos uma instituição antes da igreja. Quando você arrumava um voluntário que era top, desempregado, estou sem emprego, e graças a Deus Deus sempre deu uma condição para a gente não pagar o salário que a pessoa merecia, mas a minha esposa fazia questão de ajudar aquele voluntário, dar um... Graças a Deus, Deus sempre abençoou a gente assim, sabe, financeiramente. Nós nunca precisamos ficar aí com... Não, Deus nunca nos fez assim. Graças a Deus, sempre tivemos como abençoar. Aí chegava, estou sem emprego e tal, e não, vamos trabalhar e já. Mas não ia 30 dias. Só ser voluntário lá já arrumava um emprego bom ainda, Não né? ia 30 dias, a pessoa já chegava, arrumei emprego, o que eu faço? Ué, você vai trabalhar, você vai cuidar da sua vida, vai fazer o quê? Tá certo. Então, mas Deus trabalha de maneira assim. E essas ovelhinhas aí que chegaram com os carrapichos, mesmo aquelas que foram embora, você fala assim, Senhor, obrigado. Obrigado. Porque é isso. A função é essa. Não é... Deus não mandou pastores, ou padres, ou sei lá, para pessoas que já estão salvas. Que graça tem? Ficar aqui falando para uma pessoa que já está salva, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, Deus da sua infinita misericórdia. Não. Deus nos capacita para que a gente vá lá pegar justamente essas ovelhinhas aí com seus carrapichos.
como eu disse aqui para o irmão, pessoas que moravam junto há mais de 20 anos, bebia, fumava, era uma briga sem igual, vieram para a nossa igreja, se transformaram, casaram, batizaram, foram assim, saíram assim, felizes, vidas transformadas. E é isso que fica no nosso coração. A gente não esquece da dificuldade passando, mas quando nós lembramos que às vezes eu e ela começamos a falar em fulano, e outro, aí a gente vê a transformação que foi na vida dessas pessoas. E hoje a gente recebe testemunho de pessoas lá atrás, né? Olha, eu tô na igreja agora, batizei, manda foto, vídeo de batismo. Pessoas que estão em outros estados, foram embora, né? Pessoas Lembra que começou lá com a gente, sabe? Aprender. Então a gente, é aquela palavra que lança o ponto sobre as águas, depois de muitos anos da Xará, a gente vê os frutos agora, sabe? É assim, não é em vão trabalho para Deus. Isso é gratificante. Né? Muitas crianças da época da instituição, que elas chegavam na instituição, todas pequenas. Eu tinha uma área verde, hoje o pessoal não gosta muito de falar favela, mas era uma favela mesmo, né? E nós trabalhávamos ali dentro na época da instituição. Nós íamos lá buscar essas pessoas. Nós íamos, ela e minhas filhas eram pequenas e elas andavam ali sozinhas no meio daquela favela todo dia. Todo mundo conhecia ela. Ela ia lá e visitava, entrava tudo quanto é barraco, tudo quanto é coisa. E essas crianças vinham para a instituição, chegavam chutando parede, palavrão, e aos poucos ia transformando. Um mês a gente via transformação. Já via transformação. Entendeu? Elas tinham café da manhã, almoço, janta, aula de inglês, informática, o que vocês imaginaram nós tínhamos. Glória a Deus. Então, nós vimos a transformação. E essa instituição foi aberta, a princípio, não para alimentar essas crianças com conhecimento do mundo e o estômago só. Foi para trazer a palavra de Deus. Porque a minha esposa aproveitava, né, para ir colocando a palavra de Deus para eles, ensinando. Não recebia nenhum tostão do governo, era tudo nosso dinheiro, né? Não tinha nada de ajuda. Mas Deus foi abençoando e transformando vidas, e assim, foram todas que chegaram até nós, foram transformadas. Amém. Todas foram batizadas, Muitos casadas. são pastores, obreiros nessa igreja, porque depois de muitos anos de trabalho, que eu descobri que nós somos formadores de líderes. Pessoas que Deus traz para caminhar conosco, tem chamado para ser obreiros, pastores. São vários pastores que passaram por nós. Alguns deles, bastou um evento. Nós fizemos, nós fazíamos um evento todo ano, e essas pessoas desviadas voltaram para Jesus naquele momento, voltaram para a igreja e se tornaram pastores. Então, a caminhada é pesada, é árdua. Pastor Silas, mas, né? sim. E daí o sobrinho dele, no mesmo Sobrinho evento, também. aceitou Jesus e virou pastor também. Então, assim, quando você olha a dificuldade que nós tivemos, e que vocês também vão ter, mas também vocês vão ver os frutos, a transformação dessas vidas, vai valer a pena tudo que vocês passarem. Deus abençoe, Deus dê muita sabedoria a cada um de vocês. Amém. Para que possam transformar. Porque nós estamos num momento difícil. Difícil. Em tudo. Aí fora está difícil. Filhos, pais, mães. O respeito está nesse tamanho. Como eu sou acho mais velho aqui, lá atrás era só o olhar. Não, irmã? Era só o olhar. A minha filha mais nova, que mora no Canadá, às vezes ela olhar para o pai, eu não fiz nada. Ela falei, filha, não, o pai está de boa. Não, mas você está com cara feia. Não, estou de boa. Estou pensando em algumas coisas aqui. Mas era só de olhar. Né? E hoje os pais, nem falando, os filhos querem obedecer. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Glória a Deus.